Olá, eu sou o Eduardo Fagundes. Vivemos um momento decisivo na infraestrutura global. Hoje apresento o estudo técnico sobre a arquitetura energética dual para a soberania digital brasileira. Nessa apresentação, vamos explorar como o Brasil pode sustentar o crescimento exponencial da inteligência artificial e do agronegócio. Não como uma solução única, mas com uma estratégia bifurcada. Firmeza nuclear, né, para hiperescala e flexibilidade renovável para a borda. Para entender o problema, precisamos olhar para os dados. Entramos na chamada era do terawatt-hora. Observem esse gráfico de divergência. A linha verde mostra a nossa capacidade instalada de renováveis crescendo vertiginosamente. Parece ótimo, certo? Mas olhem a linha laranja embaixo. A nossa potência firme está estagnada. O paradoxo brasileiro é esse. Temos abundância de energia em megawatt-hora, mas escassez de firmeza em megawatt. E para os data centers, né, Tier 4, que é o topo, né, da categoria dos data centers, exigem 5 noves, ou seja, 99,999% de confiabilidade. E apenas, né, a capacidade instalada não é suficiente. Existe o que a gente chama de gap de confiabilidade, né, que são as renováveis sozinhas, não conseguem preencher. Diante disso, né, propomos abandonar a estratégia do tamanho único. A nossa tese central é que existem duas realidades físicas distintas, né? O lado A, temos a hiperescala, alta densidade térmica, carga plana e a necessidade crítica de inércia síncrona. Aqui a solução aponta para a energia nuclear. Do lado B, temos a borda, o edge, baixa latência, carga variável e proximidade da fonte. Aqui a solução ideal é o híbrido renovável. Vamos entender a física por trás de cada um desses muros. Começamos pela hiperescala. O que vocês veem aqui não é um data center comum, é um cluster de IA. A densidade energética aqui salta de 5 kW para 120 kW por rack, com os novos chips Blackwell. Isto gera um calor massivo que exige refrigeramento líquido constante. O mais importante, né? Isso opera em flat load. O treinamento de IA, ele é contínuo, ele é 24 horas por dia, 365 dias, né, por ano. Não há vale de consumo para recarregar baterias. A carga é uma linha reta e exige uma rede robusta capaz de suportar harmônicos complexos sem oscilar. Alguém poderia perguntar, né? Mas por que não usar apenas solar e eólica com baterias? A resposta está nesse número, 28%. O que ele representa? Esse é o recorde de curtailment, né, que é o corte de geração no Nordeste em 2025. Quando a rede satura, né, ou a demanda cai, o operador nacional ele corta a geração de renováveis. Isso torna o sistema ineficiente. Tentar garantir 99,9% de disponibilidade apenas com renováveis exigiria um sobredimensionamento de 3 a 5 vezes a capacidade necessária, tornando o custo final proibitivo para esta hiperescala. A solução de engenharia, né, para a firmeza é o SMR, que são os pequenos reatores modulares. Diferente das usinas antigas, eles são modulares. Você adiciona blocos de 300 megawatts conforme o data center cresce, dentro do modelo que nós chamamos de Pay as you grow. Eles oferecem segurança passiva, permitindo a instalação co-located, ou seja, eles podem ser instalados no lado do data center. E vejam a eficiência espacial, né, para você gerar 1 gigawatt firme. Nós precisamos de apenas 3,3 quilômetros de área nuclear, contra 75 quilômetros de área solar equivalente. Para a borda, né, os nervos do sistema, especialmente no agronegócio. Aqui o inimigo não é a falta de energia, é a latência.
Um drone autônomo defensivo ele precisa de resposta em menos de 20 milissegundos. Enviar esses dados brutos para uma nuvem centralizada na Virgínia ou em São Paulo cria um delay inaceitável, né? O processamento precisa acontecer localmente, na fazenda, onde a conexão de fibra muitas vezes não chega. Para essa realidade distribuída, eh, validamos o uso dos microgrids híbridos. A evolução dos semicondutores, né, como o classe Intel 18A, permite processamento pesado com baixo consumo energético. Isso viabiliza alimentar a borda com uma combinação de solar, eólica e biomassa, aproveitando até o biogás, né, do agronegócio. E as baterias, os sistemas de baterias, né, chamados BESS, para o ciclo diurno. Com inversores gridforming, essas ilhas de processamento operam com resiliência total, mesmo desconectadas, né, da rede nacional. Financeiramente, né, essa estratégia se sustenta quando olhamos para a métrica correta. O mercado costuma olhar, né, para o custo nivelado de energia, onde a solar aqui aparece imbatível, né, que é a barra 1. Mas o custo nivelado ele ignora os custos de integração e backup. Quando nós aplicamos o valor ajustado, né, que penaliza a intermitência e premia a firmeza, a energia nuclear, né, que é a barra 3, se torna extremamente competitiva para cargas de base, pois mantém seu crédito de capacidade próximo, né, de 100%, além de oferecer previsibilidade de preço por 20 anos. Para transformar essa engenharia em realidade, temos um caminho crítico regulatório, muito bem definido. Precisamos avançar com a PEC 177, né, flexibilizando o monopólio nuclear para permitir a iniciativa privada. Consolidar a ANSN para um licenciamento ágil e garantir que a energia nuclear seja enquadrada como energia limpa no REDATA, né, que é a MP 1318, garantindo a isonomia tributária necessária para os investimentos. Isso não é futurismo distante, né? Projetos como o Scala e a iCity já prevêem capacidades de gigawatt. A dependência exclusiva do sistema interligado expõe esses empreendimentos gigantescos a riscos hidrológicos e de transmissão. A integração dos SMRs, behind the meter, cria a segurança energética necessária para atrair os grandes hyperscalers globais para o território brasileiro. Concluindo, né, a soberania digital do Brasil depende de reconhecermos a natureza de cada carga, precisamos da nuclear para o cérebro, provendo inércia e densidade para a IA centralizada. E precisamos das renováveis, né, para os nervos, garantindo capilaridade e resiliência para a bordo. Adotar essa dualidade é o que transformará o nosso potencial energético em uma vantagem competitiva real na economia global. Um abraço.